E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo irei falar sobre a importância de copiar a natureza. Vocês vão ver que nesse vídeo tem tudo a ver com esse livrinho aqui e com esse desenho. Irei começar o vídeo dando uma breve introdução sobre quem foi esse artista, que foi Leon Battista Albert. Ele foi um arquiteto, teórico da arte, pintor, músico e escultor. Criou o Tratado da Pintura, Escultura e Arquitetura. Inspirou Leonardo da Vinci com os seus estudos. Esse livrinho aqui é o Tratado da Pintura. Albert dá aqui nesse livro diversas dicas para os pintores da época. E o que é engraçado que esse livro é muito atual. Eu tenho aprendido muito com ele. Eu já li ele já tem um tempinho. E eu gosto muito também de Leonardo da Vinci, né? E o que é engraçado que quando eu li a biografia de Leonardo da Vinci, eu entendi o porquê ele se inspirou nesse livro aqui, o porquê que esse livro aqui foi tão importante para ele. Eu separei aqui algumas frases que eu peguei no nesse livro. Eu pretendo aqui fazer para o canal, talvez aí uns 3 ou 4 vídeos falando só sobre esse livro. Então por isso que nesse vídeo eu já dei a introdução já. E ele fala aqui no livro: mas quem tiver a coragem de tirar todas as coisas da natureza, esse tornará a sua mão tão exercitada que qualquer coisa que fizer parecerá ter sido retirada do natural. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Ele fala assim, né? Quem tiver coragem de pegar e desenhar as coisas da natureza. As coisas da natureza são nada mais nada menos do que as coisas criadas por Deus. Ele meio que no livro eu entendo um pouco assim, que ele quer dizer que pra gente ser um bom artista, a gente tem que praticamente pegar todos os animais, todos os insetos, tudo que tem na Terra e copiar. Plantas, seres humanos, tudo. Porque daí sim ele fala que a nossa mão, depois de copiar tanto, vai ficar tão exercitada que vai parecer que é algo retirado do natural, né? Vai parecer que é algo super real. Ele fala: devemos nos esforçar para saber pintar não apenas um homem, mas também cavalos, cães e todos os outros animais e todas as outras coisas dignas de serem vistas. Então, ele dá algumas dicas no livro. Ele fala: por mais que você seja bom em, por exemplo, desenhar rosto, também não deixe de desenhar animais. Porque, vou dar um exemplo. Se eu desenho um urso, eu vou desenhar o pelo do urso. E quando eu for desenhar um cabelo de um ser humano, eu vou estar melhorando meu cabelo porque eu também estou desenhando o pelo do urso. Então as coisas vão se complementando. É isso que ele quer dizer. E um exemplo legal disso é algo que eu separei aqui, que é: tudo já está na natureza. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto bastante, que fala: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, às vezes, vou dar um exemplo. A gente quer fazer um dragão, só que dragão não existe, né? Pelo menos não nessa época. Mas se a gente for ver, na Terra hoje existe a iguana. O artista que criou esse dragão, com certeza ele se inspirou na iguana. Com certeza ele desenhou a iguana. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Desenhou morcego para fazer as asas. Então tudo já está na natureza. Então às vezes eu quero criar um dragão, um ser que não existe na Terra. A gente tem que se inspirar na natureza.
Então, às vezes, você quer fazer um desenho de dragão, coisa do tipo, você quer se inspirar nas escamas dele, você quer ver como que. Pode ver como parece, né? Os olhos do dragão, a iguana, a escama, as patas, a asa do dragão parece uma de morcego. Então, vamos dar um exemplo. Se você quer desenhar um dragão, começa desenhando uma iguana, porque é o que ele fala aqui no livro. Você vai acabar exercitando a sua mão para quando você for fazer um dragão, vai ser algo que vai parecer que é real, vai parecer que ele é natural. Então foi uma dica que eu comecei dando aqui, porque é engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas lendo esse livro aqui eu vi o quanto isso é real, né? E eu peguei alguns exemplos aqui na história da arte. Essa aqui é uma asa desenhada por Dürer. Eu até tenho um livrinho dele aqui, que é aqui mostra todas as ilustrações dele. Então Dürer, ele desenhou asa. Tem um desenho também legal dele que é uma pintura, acho que é uma aquarela de um coelho também. Tem diversos desenhos dele que ele pegou da natureza. Para quê? Para estudar e levar isso para suas ilustrações. Então, ele foi lá, copiou a asa, desenhou, estudou. Uma coisa que é legal, você vê que a asa aqui ela não é perfeita. Tudo que está na natureza não é algo perfeito. Por isso que é tão difícil copiar ela. Às vezes uma asa vai um pouco para a esquerda, a outra sobrepõe um pouco a outra, uma tem um pouco mais de pelo. Então é isso que é legal, né, da natureza. Nunca é algo certinho. E aqui eu mostro aqui uma ilustração, né, de dois anjos que ele fez. Se a gente for reparar na asa, é uma asa muito bonita, né? Mas por que que ele conseguiu deixar essa asa tão bonita? Porque, de novo, ele foi na natureza, copiou a asa da ave, ó, ele copiou a asa. Eu até separei alguns exemplos aqui do livro. Esse livro aqui é bem legal, ó. Tem diversas. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Eu peguei até um exemplo aqui, que foi esse, ó. Você vê as asas aqui que ele fez, ó. Olha como parece que como o Albert fala, né? Como o Leon Albert fala. Parece que ele retirou da natureza, né? Parece que ele retirou a asa da natureza e colocou no seu desenho. Tem mais aqui. Essa aqui é uma mais detalhada. Que legal, né? Então Albert estudou a natureza para aí sim levar a natureza para os seus desenhos. Ele fala: será útil colocar cada osso do animal, a seguir acrescentar seus músculos, depois vesti-los com suas carnes. Leon Batista Albert ele fala uma coisa que eu não lembro onde eu li isso, mas já faz muito tempo que eu sabia disso, que era o seguinte. Ele fala que a gente só vai ficar bom em desenhar, vou dar um exemplo, em desenhar rosto, quando a gente souber desenhar o que está dentro. Então ele fala, se você quer desenhar rosto bem, você tem que saber desenhar bem o que está dentro dele, que é a caveira, né, o esqueleto. Imagina que a gente vai fazer um desenho de zumbi. A gente vai começar ali pela caveira, depois vai adicionar meio que a carne ali, meio deformada.
Se ele tiver alguma roupa ali, a gente vai colocar. Então você vê que tudo, quanto mais você souber desenhar um esqueleto, uma pele, é mais fácil o seu desenho, mais fácil você vai desenhar e mais fácil do natural o seu desenho irá aparecer, entendeu? Então, eu trouxe um livro aqui bem legal também, que é esse aqui, ó, Atlas da Anatomia Animal. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu pegar um leão aqui, um cachorro, como que é uma pata por dentro, as veias, os ossos. Então, a mesma coisa que eu expliquei da anatomia é a mesma coisa que ele está falando aqui sobre os animais. Vou dar outro exemplo. Imagina que a gente vai fazer um animal meio zumbi ali. Se a gente sabe desenhar o esqueleto dele, desenhar a carne dele, vai ficar muito mais fácil, né? Então, é o que ele quer dizer aqui, e é o que ele fala que todo artista deve fazer isso se o artista quiser ser bom, né? E hoje e até uma verdade nisso, porque recentemente estava fazendo um desenho e ele tinha uma caveira, e era uma caveira, e no desenho eu estava estudando se eu ia fazer a anatomia da caveira, se eu ia fazer um corpo humano. Então ali eu percebi, se eu sei fazer o esqueleto, se eu sei fazer o corpo humano, se eu estudei anatomia, muito mais rápido eu vou desenhar, muito mais rápido eu vou criar e melhor o meu desenho vai ficar, né? Mais próximo ali do natural ele irá aparecer. Então ele fala também aqui, mas como para vestir uma pessoa, primeiro a desenhamos nua, depois a envolvemos com um pano. É o mesmo exemplo que eu dei ali do zumbi, né? A gente faz o esqueleto dele, faz a carne, depois a gente faz a roupa. Até eu me lembrei agora de um desenho mesmo de Dürer, vou até deixar na edição do vídeo, que é ele desenhando o travesseiro. É, alguns panos também. E você vê que todo esse estudo que ele fez de desenhar ali o travesseiro dele, de desenhar pano, tudo isso ele consegue levar pro desenho dele. Vocês podem ver, olha, vocês podem ver, olha a anatomia que ele coloca aqui, como ela é algo muito bom, sabe? É algo de uma pessoa que viu muito a natureza, que estudou muito anatomia. Então isso se reflete nos desenhos dele, né? Você vê as roupas aqui. E realmente, para a gente ser um bom artista, a gente tem que seguir esse passo a passo. Porque, de novo, nosso desenho vai ficar mais rápido, a gente vai conseguir desenhar mais rápido, vai parecer que é algo real. Então, é o que ele fala aqui nesse livrinho bem antigo ali, que é do século XV, XIV, início do século XV. E um exemplo legal que eu trouxe para esse vídeo é nada mais nada menos do que Leonardo da Vinci. Ele foi além, né, dos estudos. Ele estudou como que um feto ele se desenvolve, como que ele faz para nascer, né, na barriga da mãe. E isso tudo aqui é coisa do século XV, né? Você vê que Leonardo da Vinci ele foi muito além do que só desenhar o esqueleto, né? Ele desenhou aqui também os esqueletos, né? Corpo humano. É aquela coisa que
que eu falei, né, antes. Se a gente vai desenhar um zumbi, se a gente sabe fazer isso aqui, essa anatomia aqui, vai ficar bem legal, né? Se a gente vai fazer ali, vai desenhar uma caveira meio humana, se a gente sabe desenhar o que tá dentro, mais legal o nosso desenho vai ficar. De tanto Leonardo da Vinci estudar a natureza, ele criou um dos quadros mais famosos da história da arte, que foi nada mais nada menos do que a Mona Lisa. Eu até tava pensando ontem, assim, qual que é o meu quadro favorito, né? Pode até parecer meio clichê assim, mas é a Mona Lisa. Porque eu gosto tanto de Leonardo da Vinci, eu gosto tanto, eu estudei bastante já a história dele, que pra mim a Mona Lisa, ela é meio que um exemplo, assim, um TCC final da vida dele. Porque a vida inteira dele, ele estudou anatomia, ele estudou as plantas, ele estudou a água, fez coisas para engenharia, fez coisas para arquitetura. Então, meio que, pra mim, a Mona Lisa é meio que isso, né? É o fim dele ali. Porque, outro exemplo, né? Ele desenhou ali tecidos, ele desenhou paisagem, perspectiva, ele estudou tudo isso. E pra mim, a Mona Lisa, né, é um dos quadros, acho que foi o último quadro dele, um dos últimos, assim. E meio que tudo aquele que ele gerou na vida dele, toda aquela informação, todo aquele conhecimento, todo aquele estudo, ele meio que jogou tudo na Mona Lisa. Então, o quadro da Mona Lisa, para mim, é tudo o que Leonardo da Vinci sabe, o que ele estudou sobre a natureza. Ele copiou tão bem a natureza, ele estudou tão bem a natureza, que a Mona Lisa tem isso que só ela tem. Então, trouxe esse exemplo bem legal aí, né, para vocês verem o quanto é importante a gente copiar a natureza. O quanto é importante, às vezes a gente vê uma planta, a gente ir lá desenhar a planta, às vezes a gente vê um animal, estudar um animal, às vezes a gente fazer um exemplo que é legal, né, modelo vivo, às vezes desenhar alguém da sua família, desenhar você mesmo em frente ao espelho, isso tudo engrandece o artista, né? E Leonardo da Vinci tá aí para mostrar isso pra gente. Eu até estava lendo ontem sobre Caravaggio e a gente vê aqui nos quadros de Caravaggio como como é algo vivo, né? Eu até tirei aqui do livro a intensidade dramática na composição e na estrutura narrativa, com o objetivo de atingir e envolver as emoções do espectador. Eu até escrevi aqui que Caravaggio copiava a alma da natureza, né? O que é a alma da natureza? É a gente conseguir, às vezes, expressar, por exemplo, dor, algum sentimento na nossa arte. Então, ele consegue passar a alegria, passar um sentimento de ansiedade, esses sentimentos através da arte dele. Então, é fantástico, assim, o que Caravaggio fez, né? Como suas obras, assim, consegue, né, igual no livro fala, trazer essa intensidade dramática. Até na composição, né? Tem uma tem uma história por trás, tem uma narrativa. Eu já li algumas coisas sobre Caravaggio. Eu já vi que ele estudou muito a Bíblia. Ele tem muitas das suas obras são temas da Bíblia. É, hoje em dia, quando eu vou fazer um desenho, eu sempre estudo o tema, porque parece que quanto mais eu estudo o tema, mais conexão eu crio com o tema e dá essa estrutura que parece que o quadro é algo vivo, né? É muito legal isso. E outra coisa que eu trouxe do livro, né?
foi uma das coisas que eu mais achei interessante no livro. Eu coloquei um título aqui. Deus, o Criador, criou a natureza. Tem o poder o artista de copiá-la tão bem e ser considerado um outro Deus? O que eu quis dizer com isso? Se Deus cria a natureza, vamos lá, Deus criou o ser humano. O artista, ele vai lá, desenha, ele desenha o ser humano, treina, 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 treina. Ele fica tão bom em copiar, tipo, exemplo, a pele do ser humano, o sentimento do ser humano, que será que ele pode ser considerado um outro Deus? Vocês vão entender. E o livro, ele fala sobre isso, né? E foi achei super interessante o que ele falou. Ele escreveu: o pintor Zeuxis pôs-se a doar suas obras porque, como dizia, não podiam ser compradas. Pensava ele que era impossível achar um preço justo que a satisfizesse a quem, figurando, pintando animais, se assemelhava quase a um deus. Então ele diz, né, que o pintor Zeuxis, ele pintava tão bem animal que ele copiava tão bem a natureza, né, que é criada por Deus, que se assemelhava quase a um deus, né? Então eu achei muito engraçado isso, né? O poder, esse poder que a arte tem, né? E ele fala aqui também que tem, pois, a pintura, com seu título de glória, o fato de que qualquer grande pintor verá suas obras adoradas e sentir-se considerado quase como um outro Deus, né? Eu meio que trouxe um exemplo disso para cá, que foi essa aqui. Como eu já expliquei antes, né? O artista copia a natureza, criada por Deus. As pessoas contemplam suas obras, fazendo com que o artista se considere outro Deus. Até coloquei aqui no título. Rembrandt conhecia todas as etapas. Que é o quê? Por que eu trouxe essa pintura de Rembrandt? Porque, como eu falei antes, né? Tinha ali. O Rembrandt sabia fazer tanto a parte interna do ser humano, quanto a parte externa e quanto as suas roupas, né? Ele sabia fazer os ossos, a carne e suas roupas. Então meio que essa obra é uma obra que eu gosto muito também. Ela traz isso, né? Até a coisa da natureza, né? Do ser humano tá morto. Ele traz o despertar ali dos médicos que estão aprendendo, curioso, e o outro aqui tão natural que provavelmente um médico muito acostumado a fazer cirurgia fazendo algo que era normal em seu cotidiano. E por que eu trouxe essa outra obra, né? É uma obra de Rembrandt também, mas as pessoas estão olhando a obra, né? As pessoas estão contemplando a obra, sendo assim que o artista se considere outro Deus. Então as pessoas olham a obra, contempla, o artista vendo aquilo, ele meio que se considera um outro Deus. Porque ele consegue copiar tão bem, trazer tão bem a natureza para o seu quadro, que parece que é algo real, né? Então, essa é a ideia que o livro trouxe, que ele fala aqui, eu achei isso, assim, achei muito legal, muito interessante. E uma outra coisa que ele também fala no livro é não copiar pintura, esculturas apenas para estudar luz e sombra. Ele fala, copie apenas a natureza, né? Vou até dar um exemplo aqui, que é legal. Ele fala então que a gente só pode desenhar a escultura para entender um pouco sobre luz e sombra. E é legal quando ele fala isso, porque geralmente quando você está estudando sobre luz e sombra, geralmente o pessoal pega esculturas mesmo, pega frutas. Então é bem legal isso, né, no livro. É meio que ele ensina ali pelo básico, ele pega na sua mão, te ensina pelo básico. Ele fala, ó, não copia a pintura,
As esculturas é apenas para você estudar luz e sombra, copia apenas a natureza. Porque ele fala que quanto mais o artista copiar a natureza, melhor o artista vai ser. Então, vou até falar um pouco do que eu trabalho, né? Que é tatuagem. Quando eu fiz esse desenho aqui, quando eu fiz esse desenho, era um projeto do meu cliente. Ele queria fazer uma âncora com um polvo. Uma âncora, na real, ele queria fazer uma âncora. Eu que dei a ideia ali de fazer uma mistura com um polvo e tal, pra agregar mais valor ao desenho, né? Pra deixar, pra não ficar só uma âncora, né? Então, eu percebi nesse dia, eu não tinha lido esse livro ainda, mas eu percebi nesse livro o seguinte, que quanto mais eu estudo os animais, melhor as minhas tatuagens ficam. Então, meio que mudou uma chave assim pra mim, meio que foi um estralo, falou, caramba, que engraçado isso. Eu desenhei um animal ali no papel e na pele ali, quando eu fui tatuar, ficou muito melhor. Eu acabei trazendo alguns elementos do polvo, alguns detalhes que ele tem na pele, eu consegui trazer isso pra tatuagem. Então, na minha cabeça, eu falei, caramba, olha a importância disso. E depois que eu li esse livro aqui, eu falei, cara, não é possível. Tudo é. Como é que eu posso dizer? Tudo é tão antigo, mas é tão atual ao mesmo tempo, sabe? Então foi muito engraçado. Então esse foi um exemplo que eu fiquei meio. Na época eu fiquei meio chocado assim. Eu desenhei ali um polvo no papel. Eu copiei um polvo, uma imagem real de um polvo. E quando realmente eu fui finalizar, né, o meu desenho na pele do meu cliente, ficou melhor. E é tudo que ele descreve aqui nesse livro. Eu trouxe bastante exemplo legal aí para vocês entenderem isso. Eu coloquei aqui, colete imagens reais, né? Eu vou fazer uma sereia, então eu vou estudar a escama do peixe, vou estudar o movimento do peixe, como é que ele se movimenta, como é que é ele na água, sempre imagens reais. Como é que é o polvo, como é que é quando ele se abre, como é que ele fica, né? Tem os detalhes aqui da sua pele, né? É o que eu sempre falo assim, a natureza ela é muito rica, ela é imperfeita. Por isso que é tão legal assim a gente estudar ela. Ela nunca vai ser algo certinho assim. Nunca um polvo vai sempre estar na mesma posição. Ele sempre vai estar mudando. O peixe também, quando ele está nadando, ele sempre está mudando. Sempre uma outra, se você tirar foto de um ângulo, tirar foto de outro ângulo, o peixe vai estar ali sempre em movimento. E nunca vai estar a mesma coisa. E eu escrevi aqui a importância de se criar uma biblioteca virtual. O que é essa biblioteca virtual? Quanto mais a gente desenha um animal, vou dar um exemplo, um leão. Eu desenhei um leão, eu desenhei a pata dele, desenhei o rabo dele, os músculos, o corpo dele. Quando eu for desenhar aquele leão de novo, na minha cabeça vai estar muito mais rápido aquilo. Eu vou desenhar muito mais rápido. Então imagina se a gente começa a desenhar vários animais. Quando a gente for desenhar tudo de novo, vai ser muito mais fácil. Então anotei aqui, quanto mais nós desenharmos, mais próximo do natural o nosso desenho fica. Então, né, de novo, fiz ali o polvo, desenhei ele. Quanto mais eu desenho o polvo, mais perto da natureza, mais real ele vai ser. A nossa memória fica melhor para os próximos desenhos. Desenhar a natureza é a única maneira de evoluir o seu desenho. Eu percebo isso hoje em dia. Às vezes, se você tá sem ideia do que fazer, do que desenhar, desenhe algum animal.
algum corpo humano, alguma posição do corpo humano, alguma planta, mas sempre se baseando ali em imagens reais. Porque quanto mais você fizer isso, mais o seu desenho vai evoluir. Agora, se você não consegue, né? Até anotei aqui, se você não está conseguindo dar esse passo, volta para os fundamentos do desenho, que é o quê? A luz e sombra, perspectiva. Volta para esses fundamentos, volta a desenhar uma esfera, um quadrado, que daí sim você vai evoluindo. E uma história que é muito legal, que eu peguei desse livro aqui, de Giorgio Vasari, A Vida dos Artistas, ele fala ali sobre diversos artistas do Renascimento. Ele fala de diversos, assim, tem muito artista que ele conta a história. E uma história que me chamou muita atenção foi desse artista. E tem tudo a ver, tem tudo a ver com esse vídeo aqui, que é esse artista aqui, Mino da Fiesole, escultor italiano. Ele fala lá no livro: muitos de nossos artistas não quiseram estudar nada além das obras de seus mestres, deixando de lado a natureza. Destes, alguns nada aprenderam e não superaram seus mestres, mas ao contrário, causaram um grande prejuízo ao engenho que receberam. E se tivessem estudado a maneira e as coisas da natureza, teriam obtido melhores frutos em suas obras. Então eu coloquei aqui, né? Explicar a história escrita por Vasari e a evolução no desenho. O que Vasari ele fala sobre Mino? Ele fala que Mino ele gostava muito das obras do mestre dele, que foi o artista que ensinou a ele. Ensinou ele a pintar, a esculpir. E Mino se inspirava muito nas obras dele. Sempre via ali as esculturas do seu mestre e ele tentava meio que copiar aquilo. E o que acontece? Vasari fala que isso, a longo prazo, depois de muito tempo, ele percebeu que o Mino não evoluía mais o seu desenho. Mino deixou de evoluir o seu desenho. Por quê? Porque ele copiava tanto o seu mestre e ele deixava de copiar as coisas que eram reais. Então, até um exemplo que eu fiz aqui, e meio que para dar um resumo nessa história, eu separei aqui a obra de Mino e a obra do seu mestre, que se chama Desideiro. Vocês vão ver, olha como é engraçado, porque se a gente for analisar a obra do mestre dele, olha como a criança ela tem uma expressão. Ela tá sorrindo, né? Traz aquela coisa que eu falei antes, traz uma energia da alma. É algo que ele capturou na criança, ele conseguiu trazer a alma dela para a escultura. Já Mino, se a gente for ver aqui na escultura dele, olha como é algo duro. São linhas muito duras, muito firmes, não tem muito uma expressão. Então é isso que Vasari ele conseguiu analisar. Né? Ele diz ali, Mino ficou copiando tanto o mestre dele, tantas obras dele, que ele esqueceu de copiar a natureza. E depois de muito tempo, Vasari percebeu que Mino não conseguiu superar o seu mestre. Porque sempre a pessoa que ela copia alguém, ela tá sempre atrás dela. Ela nunca vai conseguir evoluir. A gente só consegue evoluir através de copiar a natureza. Então, como eu fiz um exemplo aqui, que foi isso, né? Mino, ele copiava seu mestre, o resultado das obras dele era algo mais duro. Desideiro copiava a natureza humana e o resultado era suas obras com alma. Então, que engraçado, né? Desiderio fazia o certo. Ele copiava a natureza. E o resultado era uma eterna evolução. Jamino não. Ele copiava a obra do seu mestre, só que a longo prazo, meio que
a sua arte não teve evolução. O Vasari até fala que ele Mino poderia ter chegado muito mais longe. Ele poderia ter chegado muito mais longe se ele copiasse a natureza. Então é algo que você vê que é tão atual, né? Às vezes a gente tem que se imaginar daqui 10 anos. Como é que você quer estar? Você quer ainda estar copiando algo de alguém e você não ter evolução na sua arte? Ou você quer ser como, dá um exemplo aqui, Leonardo da Vinci, alguém que estudou tanto a natureza que deixou um legado eterno. Então, é algo bem interessante, né? Eu sei porque muito artista que está começando, às vezes se inspira muito em outro artista. Ele acaba copiando muito aquele artista. Só que se você faz isso a longo prazo, há muito tempo, você não evolui. Às vezes você pode até tá escutando, tá vendo esse vídeo, tá sentindo que a sua arte não evolui. Talvez pode ser por causa disso. E quanto mais você copiar a natureza, melhor a sua obra vai ficar, melhor a sua arte vai ficar. Aqui até um exemplo que eu esqueci de dar no outro vídeo, falando ali sobre 3D. Quem não viu esse vídeo, dá uma olhada lá que tá bem legal também. A natureza ela nunca segue uma fórmula correta. A nossa mão nunca é igual a outra. Aqui nem aqui eu me feri, aqui tá normal, então tem um ferimento aqui na minha mão. Essa minha mão aqui tá mais seca, essa aqui nem tanto. É, meu dedo aqui que eu já quebrei é diferente desse. Então a natureza ela nunca é perfeita. Sempre quando a gente vai desenhar, uma unha nunca tá certinha, que nem um 3D aqui. Nunca tá certinho. A mesma unha nunca tá certo. Uma tá um pouco virada para a direita, a outra tá um pouco para a esquerda. Então, às vezes, a gente trazer isso para o nosso desenho, um aspecto meio duro, pegar cópias de outros artistas, vai trazer o quê? Esse aspecto aqui duro, entende? Olha a diferença, é gritante a diferença. Aqui tá algo muito mais natural, aqui tá algo muito mais duro. E eu trouxe aqui para ajudar quem tá um pouco perdido, até como eu também eu já passei por isso. Só que hoje eu percebi, né? Depois, quando eu fiz esse desenho aqui, eu percebi, foi meio gritante assim pra mim. Quanto mais eu copiar a natureza, melhor o meu desenho vai ficar. Melhor minhas artes finais vão ficar. Então, eu, né, trouxe essa dica aqui. Como praticar o estudo da natureza. Colete imagens da natureza real. Pesquise por posição de referência, fotografia. Eu coloquei em inglês aí, mas é que eu sempre quando eu vou pesquisar, eu pesquiso tudo em inglês porque eu acho que abre mais o leque das imagens. Então você pode também pesquisar lá, animal, fotografia. Eu escrevi aqui, desenhe de caneta ou lápis, não utilize borracha, vá para o digital apenas se o seu desenho estiver em um nível mais avançado. Eu até, hoje eu tava, antes de fazer do vídeo aqui, eu até fiz alguns exemplos aqui no meu caderno. E foi até estudos rápidos. Não foi nada muito finalizado. Até para vocês verem que é algo simples, sabe? Para você estudar anatomia ali, não precisa se preocupar muito se você vai errar, sabe? Não precisa. Vai fazendo por forma, que você vai chegando num resultado. Né? E aquilo, eu vou fazer um leão. Observa que a pata dele ela nunca é certinha, ela não é assim, sabe, certinha, assim, ó. As pontas vai sempre pro mesmo lugar. Não, é meio torta assim, ó. Começa a perceber na alguma imagem assim. Não é aquela coisa certinha, já é algo, né, que
como eu falei aqui no vídeo, a natureza ela nunca é certinha, né? A unha ali do leão, imagina que aqui é um 3D tudo certinho aqui, vai tudo para a mesma direção, não, é diferente, sabe? Então, eu quero fazer um estudo ali de animal, eu quero fazer um estudo de anatomia, pega uma caneta, rabisca, não se preocupa se tá bonito ou não, se você vai errar ou não, porque uma coisa que eu falo bastante isso, que se a gente não erra, a gente não aprende. Então, às vezes, você vai ficar desenhando, você vai ficar usando ali a borracha, você acaba, o estudo acaba ficando chato. Você acaba não gostando de desenhar. Não se torna um prazer. Se torna algo chato, porque aí você erra ali, você tem que ficar corrigindo certinho. Não, estuda. Isso aqui é pra você. É pra você crescer, sabe? Pra você estudar aqui e fazendo. Até trouxe esses desenhos bem simples mesmo pra mostrar no vídeo, pra vocês verem que estudo é isso. É fazer. Se tá errado, tá errado. Não precisa ficar corrigindo. Eu sempre recomendo a gente ter um caderninho pequeno assim pra gente desenhar. Eu geralmente faço os meus estudos com caneta. Às vezes, de novo, que nem eu falei ali no vídeo, se o seu desenho ainda não está avançado, volta a fazer forma. Procura aqui no YouTube sobre fundamentos básicos do desenho. Começa ali devagar, porque daí você vai avançando. O desenho é algo que tem que se tornar prazeroso, porque se acaba se tornando chato, a gente acaba odiando o que a gente mais gosta de fazer. Eu até escrevi aqui, né? Lembre-se, é só um estudo. Está tudo bem se errar. Desenhar é diversão. Então, se vocês pesquisarem isso, vocês vão encontrar lá a imagem de um leão, a imagem de uma modelo, de uma posição que ela tá ali. Imagina que você vai, quanto mais você estuda a anatomia aqui, a posição do braço, como é que é o movimento, quanto mais você estudar isso, melhor artista você vai ser. É aquela coisa, né, do leão. Olha as veias dele aqui, o osso, a pata dele, ó, como uma tá diferente de cada ângulo. Eu até tava pensando que acho que muito do que a arte regrediu é porque a gente não para mais pra ver as coisas com calma, analisar com calma, sentar, estudar, observar, sem distração. A gente precisa mais observar a natureza. Eu vou dar um exemplo. Depois que eu comecei a entender isso, hoje em dia, quando eu vejo um inseto morto, quando eu vejo meus cachorros, eu olho eles, eu fico vendo assim, como é que ele se movimenta, como é que ele anda, como é que ele levanta. É isso que é observar a natureza. E para finalizar o vídeo, uma coisa também que uma das coisas mais bonitas que eu já li, que foi nesse livro aqui, ele escreve que o marfim, as gemas e outras coisas, cara, do gênero, tornam-se mais preciosas pela mão do artista. Até mesmo o chumbo, o mais barato dos metais, transformados em figura pelas mãos de Fídias ou Praxiteles, será tido como mais valioso que a prata. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quanto mais o artista estuda, quanto mais o artista ele tem conhecimento sobre a natureza, se ele fizer alguma coisa, por exemplo, Leonardo da Vinci fez lá alguma coisa no papel dele. Aquele papel que ele tem, que foi guardado até hoje, é tão valioso que só ele fez aquilo. Às vezes algum artista, ele faz a obra dele num bronze, né? Como ele fala aqui, ou até mesmo no chumbo. Só que aquele chumbo se torna mais caro que o ouro.
Então, às vezes, isso é meio que até uma motivação assim para quem tá começando ou para quem desenha que a gente que faz arte, a gente tem esse poder de criar criar coisas que são únicas, sabe? Leonardo da Vinci só tem uma Mona Lisa. Só foi ele que criou. E aquilo ali vale muito mais do que ouro, né? E eu até escrevi aqui: desenhar e criar o torna único. Tenha personalidade. Faça aquilo que você gosta. Ah, as pessoas estão falando pra mim fazer outro tipo de coisa. Não, vai fazer o que você gosta. Segue a sua personalidade, o que você gosta de fazer. Por quê? Né? Aí vem algo para quem copia ou coisa do tipo. Copiar é um trabalho que o torna pobre a longo prazo. O que eu quis dizer com isso? Que se você copia, a sua arte não vai evoluir. Você não vai conseguir, né? O exemplo que Vasari traz ali sobre Mino, você não consegue superar o seu mestre. E tem aquela coisa do legado, de qual legado você quer deixar, assim, para sua arte. Ser como o Minos, alguém que só copiou e não teve evolução, ou ser como o Leonardo da Vinci, um artista que copiou a natureza, estudou a fundo e fez um dos quadros que são um dos quadros mais famosos da arte, um dos mais conhecidos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Qualquer sugestão de vídeo também, podem deixar aí nos comentários. Semana que vem eu pretendo fazer mais vídeos e trazer aqui. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.